Ela passou a vida inteira com medo do toque, como se o amor fosse um castigo. Ele era um milionário que prometia gentileza, mas escondia obsessões antigas e perigosas. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Adrian Lawrence carregava nos ombros o peso de um império construído sobre pedras preciosas e silêncios muito bem pagos. Aos 32 anos, comandava a maior joalheria do país, a partir de um casarão centenário no bairro dos Jardins, em São Paulo, onde cada cômodo sussurrava histórias que ele preferia esquecer. Para a revista Veja, era o empresário mais cobiçado e misterioso do Brasil. Para a Folha, um gênio excêntrico que transformara o negócio familiar numa potência internacional. Para seus funcionários, um patrão educado, justo, mas impenetrável, como as safiras que lapidava com precisão cirúrgica. O que ninguém sabia era da história da irmã Gabriela, nem do escritório trancado no terceiro andar do casarão, onde um retrato emoldurado em prata repousava diante de uma lareira que não acendia há 20 anos. Adrian não vivia, ele controlava. Cada passo calculado, cada gesto medido, cada suspiro, contido para manter as memórias em cativeiro. Não amava, não confiava, não se entregava. Seduzia com olhares precisos, tocava com dedos que sabiam exatamente onde encontrar a vulnerabilidade alheia. E depois se afastava como quem encosta o dedo na chama apenas para sentir o calor, nunca para se queimar. A rotina era sua prisão dourada. Acordava às 5:30, corria pela marginal quando a cidade ainda dormia, tomava banho em silêncio e vestia ternos cortados sob medida que custavam mais que um carro popular. No escritório, comandava reuniões com a precisão de um maestro, fechava contratos milionários, com apertos de mão firmes, e retornava ao casarão antes que o sol se pusesse, sempre sozinho. Isadora Morel tinha 22 anos e carregava no corpo a rigidez de uma educação religiosa, imposta como camisa de força. Filha de Conceição, uma mulher obcecada por pureza espiritual, e de um pai que desaparecera quando ela completara 15 anos, crescera entre os corredores escuros de uma pensão na Liberdade, vestindo blusas que escondiam curvas e rezando terços que esmagavam desejos. Nunca fora tocada com ternura. Nunca se permitira olhar nos olhos de um homem por tempo suficiente para despertar qualquer suspeita ou pecado. Carregava no peito a certeza de que amar era cair em tentação, que desejar era trair os ensinamentos sagrados e que o mundo era um campo minado de armadilhas espirituais, não um lugar de possibilidades. Ela não era ingênua, era condicionada, intensa por natureza, mas enclausurada por circunstâncias. Trabalhava meio período numa biblioteca comunitária da região central e passava as tardes servindo refeições num centro de apoio social coordenado pela Igreja do Rosário, onde sua mãe a obrigara a se voluntariar desde os 16 anos. Era, ali entre panelas de sopa e rostos cansados de quem precisava de uma refeição quente, que Isadora encontrava algum propósito. Gostava de ouvir as histórias dos frequentadores, de sorrir para as crianças que corriam entre as mesas, de sentir-se útil, mesmo que, no fundo, soubesse que estava ali mais por imposição materna do que por vocação genuína. O encontro aconteceu numa terça-feira chuvosa de março, durante um evento beneficente organizado pela Fundação Lawrence, no centro comunitário. Adrian comparecera por obrigação social, entediado com mais uma dessas ocasiões, onde precisava sorrir para fotos e assinar cheques para acalmar a consciência da elite paulistana. Usava um terno cinza discreto e uma expressão de educada indiferença, enquanto cumprimentava organizadores e posava para flashes que não lhe interessavam. Isadora servia o almoço com gestos mecânicos, os cabelos castanhos presos num coque apertado, vestindo uma blusa branca de mangas compridas que a fazia parecer mais velha do que era. Carregava uma bandeja pesada com tigelas de caldo quando tropeçou numa dobra do tapete. O líquido quente respingou em suas próprias mãos. Ela perdeu o equilíbrio e foi então que ele apareceu. Adrian a segurou com as duas mãos, como quem resgata uma porcelana preciosa no limite da queda.
O toque durou apenas 3 segundos, mas para ela foi como se um raio a atravessasse da nuca aos pés. Para ele, algo muito mais perturbador. Um eco do passado, um reconhecimento instintivo. Havia algo naqueles olhos grandes e assustados que o fazia lembrar de Gabriela, da mesma pureza marcada pela dor, do mesmo medo de respirar alto demais e chamar atenção. "Você está bem?" perguntou ele, com uma voz mais suave do que Isadora esperava de um homem tão imponente. Ela acenou que sim, mas suas mãos tremiam enquanto limpava os respingos na blusa. Ele permaneceu ali, observando cada movimento com uma intensidade que a fazia se sentir nua mesmo completamente vestida. Adrian não conseguia esquecer aqueles olhos. Durante os 3 dias seguintes, pegou-se pensando na moça do centro comunitário, enquanto analisava relatórios financeiros ou participava de videoconferências com investidores de Hong Kong. Havia algo nela que o perturbava e atraía ao mesmo tempo, uma mistura de fragilidade e força contida que despertava nele instintos que preferira manter adormecidos. Na quinta-feira, voltou ao centro social sob o pretexto de verificar como os recursos da fundação estavam sendo aplicados. Chegou no final da manhã, quando sabia que ela estaria servindo o almoço. Isadora o reconheceu imediatamente e sentiu o estômago se contrair. Usava a mesma blusa branca, mas desta vez havia uma pequena mancha de molho de tomate na manga que ela tentara disfarçar sem sucesso. "Posso ajudá-la com isso?" ofereceu-se Adrian, apontando discretamente para a mancha. Ela corou intensamente, murmurando desculpas que ele interrompeu com um gesto suave. "Tenho uma tinturaria de confiança. Posso mandar buscar a blusa ainda hoje." Isadora balançou a cabeça negativamente, mas algo na voz dele a fazia querer aceitar. Era a primeira vez que um homem se oferecia para ajudá-la com algo tão mundano, e a gentileza dele a desarmava. "Não precisa, Sr. Lawrence. É só uma blusa velha mesmo." "Adrian", corrigiu ele. "E toda blusa merece cuidado quando é usada por alguém que se importa em ajudar os outros." O elogio a pegou desprevenida. Ninguém jamais a elogiara por seu trabalho voluntário, nem mesmo sua mãe, que via tudo aquilo como obrigação cristã. Nos dias seguintes, Adrian começou a aparecer no centro com uma regularidade que chamava a atenção. Sempre educado, sempre discreto, mas sempre presente. Trazia pequenos presentes para a cozinha. Temperos especiais, ingredientes de qualidade e utensílios novos. Dizia que era investimento da fundação, mas Isadora percebia que ele dirigia os gestos especificamente a ela. Certa tarde, quando ela estava sozinha organizando o estoque da despensa, ele apareceu com uma xícara de chá. "Camomila com mel", disse oferecendo a bebida. "Vi que você não toma café." Ela aceitou, surpresa. Não se lembrava de ter mencionado isso a ele, mas de alguma forma ele sabia. O chá estava na temperatura perfeita, doce na medida exata. "Como o Sr. Adrian soube que eu não gosto de café?" perguntou genuinamente curiosa. Ele sorriu, um sorriso pequeno e controlado. "Observo. É um hábito profissional." A resposta a intrigou e a assustou simultaneamente. Que tipo de observação era essa? E porque ela se sentia tão vista, tão importante sob aquele olhar penetrante. A partir dali, os encontros se tornaram mais frequentes e íntimos. Adrian chegava sempre no final do expediente, quando havia menos movimento. Sentavam-se numa mesa pequena no fundo do salão e conversavam sobre livros, sobre a cidade, sobre sonhos pequenos que Isadora jamais confessara a ninguém. Ele tinha o dom de fazê-la falar, de extrair dela opiniões e desejos que ela nem sabia que possuía. "Você já pensou em viajar?" perguntou ele numa dessas tardes, mexendo distraidamente numa colher de chá. "Para onde?" riu ela, como se a pergunta fosse absurda. "Mal conheço São Paulo direito." "Para qualquer lugar. Paris, Roma, Buenos Aires. Lugares onde você poderia ser quem quisesse ser." A pergunta a desconcertou. Isadora jamais se imaginara sendo outra pessoa em outro lugar. Sua vida sempre fora tão pequena, tão controlada, que a ideia de reinvenção soava quase pecaminosa. "Eu sou quem preciso ser", respondeu, repetindo uma frase que ouvira da mãe dezenas de vezes. Adrian a estudou por um longo momento.
mas não necessariamente quem você quer ser. A observação a seguiu durante toda a noite. Deitada na cama estreita que dividia com a mãe na pensão da Liberdade, Isadora se perguntava quem ela seria se pudesse escolher. A pergunta era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Na semana seguinte, Adrian apareceu com um presente, um livro de poesias de Cecília Meirelles, com capa de couro macio e páginas amareladas que cheiravam a papel antigo. Pensei que você gostaria, disse, entregando-lhe o volume. Há algumas marcações nas margens. Espero que não se importe. Isadora folheou o livro com cuidado reverente. Nas páginas marcadas, encontrou trechos sublinhados com tinta azul. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Na margem, uma caligrafia elegante anotara, para quem ainda vai descobrir o que significa ser livre. Aquela noite, pela primeira vez em anos, Isadora chorou. Não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se Adrian enxergasse nela alguém que ela própria desconhecia, alguém que merecia poesia e liberdade e gestos de carinho. Pela primeira vez na vida, sentia-se desejada não pelo que deveria ser, mas pelo que poderia se tornar. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda na rotina de Isadora. Adrian não a cortejava de forma tradicional, não enviava flores ou a convidava para jantares românticos. Em vez disso, criava momentos de intimidade quase imperceptíveis. Uma mão que escorregava até a sua quando entregava uma xícara, um olhar que demorava alguns segundos a mais do que o socialmente apropriado, palavras sussurradas tão baixo que ela precisava se inclinar para escutar. Você tem mãos de pianista, comentou ele numa tarde, observando-a dobrar guardanapos de papel. Delicadas, mas firmes. Isadora já olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho doméstico e marcadas por pequenos cortes de cozinha. Nunca toquei piano, respondeu, constrangida. Mas poderia aprender, disse ele, com uma certeza que a fazia acreditar em possibilidades que jamais considerara. Tenho um Steinway em casa. Está silencioso há anos, esperando por dedos que o despertem. A sugestão pairou entre eles como uma promessa não verbalizada. Isadora sentia que ele a estava convidando para algo muito além de aulas de piano, mas não conseguia decifrar exatamente o que. Havia uma tensão constante no ar quando estavam juntos, como se caminhassem na borda de um precipício que ambos fingiam não ver. Uma noite, quando saía do centro comunitário mais tarde que o usual, encontrou Adrian esperando do lado de fora. Chovia fininho, e ele segurava um guarda-chuva preto que mal os protegia do vento. Posso levá-la em casa? Ofereceu apontando para um Mercedes discreto estacionado na esquina. Isadora hesitou. Aceitar uma carona significava cruzar uma linha invisível que ela sempre respeitara. Significava admitir que sentia algo por ele, algo que ia muito além, de gratidão ou admiração. Mas a chuva se intensificava, e havia algo na expressão dele que a impedia de recusar. O trajeto até a Liberdade foi feito em silêncio, mas um silêncio carregado de eletricidade. Adrian dirigia com uma das mãos no volante, a outra repousada no câmbio, próxima demais da perna dela. Isadora sentia o coração disparar cada vez que ele mudava de marcha, quando os dedos dele roçavam acidentalmente em sua saia. Pare aqui, pediu ela, 2 quadras antes da pensão. Não queria que ele visse onde morava. Não queria que a realidade de sua vida humilde quebrasse o encanto daqueles momentos suspensos no tempo. Adrian obedeceu, mas não destrancou as portas imediatamente. Isadora, disse, virando-se para olhá-la de frente. Você sabe que está acontecendo algo entre nós, não sabe? Ela abaixou os olhos, incapaz de sustentar a intensidade do olhar dele. Eu não sei do que o senhor está falando. Adrian, corrigiu ele suavemente. E você sabe sim, sente o mesmo que eu. Ela não negou, e isso foi resposta suficiente. Eu gostaria de conhecê-la melhor, de verdade, sem as limitações do centro comunitário, sem os olhares curiosos. Não posso, sussurrou ela, mas sua voz carecia de convicção. Por quê?
A pergunta simples a desarmou. Por que não podia? Porque sua mãe a ensinara que homens como ele não se interessavam por moças como ela com boas intenções. Porque havia 20 anos de diferença entre os mundos em que viviam. Porque ela havia sido criada para acreditar que felicidade era pecado? Porque somos muito diferentes, disse finalmente. Adrian sorriu, um sorriso que carregava tristeza e compreensão. As melhores conexões acontecem entre pessoas diferentes. Igualdade é conforto, Isadora. Diferença é crescimento. Ela saiu do carro sem responder, mas suas mãos tremiam quando abriu a porta da pensão. Conceição a esperava na sala pequena, rezando o terço com a fúria de quem tentava espantar demônios invisíveis. Onde você estava? São quase 9 horas, repreendeu a mãe, sem tirar os olhos do crucifixo na parede. No centro comunitário. Tive que ficar mais tarde para organizar o estoque. Não minta para mim, Isadora. Senti cheiro de perfume masculino em você. A acusação veio carregada de décadas de desconfiança e fanatismo religioso. Que homem é esse? Isadora sentiu, o rosto queimar. Nenhum homem, mãe. O Sr. Lawrence da fundação me deu carona porque estava chovendo. Lawrence? Conceição finalmente parou de rezar e se virou para a filha. O ricaço das joias. Isadora, pelo amor de Deus, que bobagem é essa? Homens como esse não dão carona para moças como você por bondade. Eles querem uma coisa só. As palavras da mãe ecoaram na mente de Isadora durante toda a madrugada. Seria verdade? Adrian estaria apenas brincando com ela, alimentando fantasias que nunca se concretizariam? Ou haveria algo genuíno nos olhares dele, na forma como pronunciava seu nome, na delicadeza com que a tratava? Na manhã seguinte, decidiu manter distância. Chegou ao centro mais tarde. Evitou o salão principal onde ele costumava aparecer. Concentrou-se no trabalho da cozinha. Mas Adrian a encontrou mesmo assim. Sempre encontrava. Você está me evitando, disse ele, encostando na porta da despensa onde ela organizava latas de conserva. Estou ocupada. Isadora, olhe para mim. A voz tinha um tom de comando suave, irresistível. Ela obedeceu contra a própria vontade. Se eu fiz ou disse algo que a incomodou ontem, me perdoe. Você não fez nada, respondeu ela, mas sua voz soava distante. Adrian se aproximou mais, até que ela pudesse sentir o perfume dele. Uma mistura de sândalo e algo indefinível que a fazia pensar em livros antigos e chuva de verão. Então por que está fugindo de mim? Porque minha mãe tem razão, disse ela finalmente. Somos de mundos diferentes, isso não pode dar certo. A expressão de Adrian se endureceu por um momento, como se ela tivesse tocado numa ferida antiga. Sua mãe não me conhece, disse ele com uma intensidade que a assustou. E não conhece você também. Não a mulher que você poderia ser longe daqui. A frase de Adrian ecoou na mente de Isadora por dias. A mulher que você poderia ser longe daqui. As palavras carregavam uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Promessa de liberdade, ameaça de mudança. E mudança, ela aprendera desde pequena, era sempre perigosa. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Na sexta-feira seguinte, quando ele a convidou para tomar um café numa padaria próxima ao centro, ela aceitou. Era um local simples, com mesas de fórmica e o cheiro de pão francês saindo do forno. Mas Adrian parecia completamente à vontade, como se frequentasse lugares assim todos os dias. Você não é o que eu imaginava que fosse, confessou ela, mexendo o açúcar no cafezinho. E o que você imaginava? Alguém mais arrogante, distante. Os ricos que aparecem na televisão sempre parecem olhar para nós como se fôssemos invisíveis. Adrian sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Talvez porque eu saiba o que é ser invisível também. De uma forma diferente, mas ainda assim invisível. Isadora não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas algo na voz dele a fez não perguntar. Em vez disso, deixou que ele contasse sobre sua rotina, sobre o peso de carregar um sobrenome famoso, sobre as expectativas que o sufocavam desde criança. Era estranho descobrir que alguém com tanto dinheiro e poder também se sentia preso. E você? Perguntou ele. Me conte sobre sua família, sobre como era sua infância.
Isadora hesitou. Como explicar os anos de orações obrigatórias, os joelhos ralados de tanto ajoelhar no chão frio da igreja, a sensação constante de estar pecando apenas por existir? Minha mãe é muito religiosa, disse finalmente. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 15 anos. Um dia ele estava lá, no outro havia desaparecido. E como você se sentiu? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais perguntara como ela se sentira a respeito do abandono do pai. Aliviada, respondeu surpresa com a própria honestidade. Ele bebia muito, gritava. Minha mãe ficou mais controladora depois que ele saiu, mas pelo menos não havia mais medo. Adrian estendeu a mão sobre a mesa e tocou brevemente os dedos dela. O contato durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para enviar ondas de calor pelo braço de Isadora. Você merece muito mais do que isso, disse ele. Merece ser feliz sem sentir culpa por isso. As palavras a seguiram durante todo o fim de semana. Segunda-feira, quando chegou ao centro comunitário, Adrian já a esperava com uma proposta inesperada. Preciso de alguém para organizar a biblioteca particular do meu escritório, disse. Os livros estão numa bagunça terrível desde que a antiga assistente saiu. Você toparia me ajudar? Isadora sabia que deveria recusar. Ir à casa dele, ficar sozinha com ele, era cruzar todas as linhas que sua educação moral traçara. Mas a perspectiva de ver sua biblioteca particular, de tocar livros que provavelmente custavam mais que seu salário anual, era irresistível. Seria apenas durante algumas tardes, continuou ele, como se sentisse sua hesitação. E eu pagaria pelo trabalho, é claro. Não precisa me pagar, disse ela, antes de conseguir se conter. Eu gosto de livros. O sorriso que ele lhe deu foi o mais genuíno que ela já vira. Eu sabia que gostava. No dia seguinte, Isadora tomou 2 ônibus para chegar ao bairro dos Jardins. O casarão Lawrence era ainda mais imponente do que imaginara. 3 andares de arquitetura clássica, jardins impecáveis e um portão de ferro forjado que parecia proteger segredos centenários. Um funcionário uniformizado a conduziu até a biblioteca, no 2º andar, e ela quase perdeu o fôlego. As paredes eram cobertas de estantes de mogno que iam do chão ao teto, repletas de livros em português, inglês, francês e italiano. Havia primeiras edições de Machado de Assis, coleções completas de poesia clássica, tratados de história da arte que pareciam ter saído de um museu. No centro da sala, uma mesa de estudos em jacarandá e 2 poltronas de couro verde. Impressionante, sussurrou ela quando Adrian apareceu na porta. Era da minha avó, explicou ele, observando-a percorrer as estantes com olhos brilhantes. Ela dizia que uma casa sem livros é como uma alma sem memórias. Isadora passou os dedos nas lombadas dos volumes, sentindo a textura do couro e do tecido, respirando o cheiro de papel antigo e conhecimento acumulado. Deve ter lido todos? A maioria. Alguns várias vezes. Adrian se aproximou dela, pegando um volume de poesias de Vinícius de Moraes. Este aqui, por exemplo. Leio sempre que preciso lembrar que a vida pode ser bela. Ele abriu o livro numa página marcada e leu em voz baixa, que seja infinito enquanto dure. A voz dele transformava os versos em algo íntimo, quase como uma declaração pessoiva. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É lindo, murmurou, sem conseguir desviar os olhos dele. Você é linda, respondeu ele, tão baixo que ela quase não ouviu. E então, pela primeira vez, Adrian tocou seu rosto. Os dedos dele traçaram a linha de sua bochecha com uma delicadeza que a fez fechar os olhos involuntariamente. Eu prometo ir devagar para não machucá-la, sussurrou ele. E havia tanto cuidado naquela promessa que ela sentiu lágrimas se formarem atrás das pálpebras fechadas. Quando abriu os olhos, ele estava mais perto, tão perto que ela podia ver reflexos dourados nos olhos dele. Por um momento achou que ele a beijaria, desejou que beijasse, mas Adrian apenas apoiou a testa na dela, respirando pesado, lutando contra algum impulso interno. Você não imagina o efeito que tem sobre mim, disse ele, afastando-se com dificuldade. Mas não quero que se sinta pressionada. Quero que tenha certeza. Isadora não sabia o que responder. Certeza do quê?
De que o queria? Já tinha. De que estava disposta a enfrentar as consequências? Isso era mais complicado. De que ele realmente se importava com ela, ou apenas a via como mais uma conquista? Essa era a dúvida que a corroía, por dentro. Os dias seguintes se transformaram numa dança delicada entre aproximação e recuo. Isadora passou a trabalhar na biblioteca todas as tardes, catalogando livros com uma meticulosidade que impressionava Adrian. Ele aparecia com chá na hora certa. Ficava observando-a trabalhar por alguns minutos, às vezes tocava sua mão quando lhe entregava um volume pesado, mas sempre mantinha uma distância respeitosa. Foi numa quinta-feira que ela encontrou o primeiro diário. Estava reorganizando uma seção de literatura brasileira quando um caderno de capa preta escorregou de entre 2 volumes de José de Alencar. Não era um livro comum. As páginas eram preenchidas com uma caligrafia feminina, delicada, em tinta azul desbotada pelo tempo. O nome na primeira página a fez gelar. Gabriela Lorenz. Isadora sabia que deveria fechar o diário imediatamente, devolvê-lo a Adrian e fingir que não o havia encontrado. Mas a curiosidade foi mais forte. As primeiras entradas eram de uma adolescente comum, reclamações sobre aulas de piano, descrições de festas de família, comentários sobre livros e filmes. Mas conforme avançava nas páginas, o tom mudava. Adrian, está estranho comigo ultimamente. Fica me observando de um jeito que me deixa desconfortável. Quando pergunto se está tudo bem, ele desconversa. Mamãe e papai saíram para Roma. Adrian insistiu que eu não fosse com eles. Disse que alguém precisava tomar conta da casa. Mas temos funcionários para isso. Por que ele quer que eu fique? Ele entrou no meu quarto ontem à noite. Disse que eu estava tendo pesadelos e gritando. Não me lembro de ter sonhado com nada, mas encontrei a porta destravada de manhã, quando sempre a tranco antes de dormir. Isadora sentia o estômago se contraindo enquanto lia. As entradas se tornavam mais espaçadas e perturbadas. Gabriela descrevia uma sensação constante de estar sendo vigiada, de perder pequenos objetos pessoais que depois reapareciam em lugares estranhos, de acordar com a sensação de que alguém estivera em seu quarto. Tentei conversar com Adrian sobre sair para estudar fora. Ele ficou furioso. Disse que família deve permanecer unida, que o mundo é perigoso para uma moça como eu. Mas eu não sou uma criança. Tenho 19 anos. Encontrei fotos minhas que eu nunca soube que haviam sido tiradas. Estava dormindo em algumas delas. Adrian disse que foi ele quem tirou para preservar momentos bonitos. Que irmão faz isso? Última entrada era de apenas uma linha, escrita com letra trêmula. Preciso sair daqui, antes que seja tarde demais. Isadora fechou o diário com as mãos tremendo. O que havia acontecido com Gabriela? Adrian mencionara brevemente uma irmã que morrera jovem, mas nunca dera detalhes. As páginas que acabara de ler pintavam um quadro, perturbador de obsessão e controle. Encontrou algo interessante? A voz de Adrian atrás dela a fez pular do susto. Ele estava parado na porta da biblioteca, mas sua expressão era diferente do usual. Mais fria, mais calculista. Os olhos dele se fixaram no diário em suas mãos. Desculpe, gaguejou ela, tentando esconder o caderno. Caiu de entre os livros. Não era minha intenção ler. Mas leu mesmo assim. Não era uma pergunta. Adrian se aproximou devagar, estendendo a mão. Posso ter de volta? Isadora entregou o diário, mas não conseguiu evitar perguntar. O que aconteceu com sua irmã? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Adrian guardou o diário numa gaveta da escrivaninha e se virou para ela com uma expressão que mesclava dor e algo que ela não conseguia identificar. Gabriela era frágil, disse finalmente. Tinha problemas mentais, paranoia, alucinações. O diário que você leu são fantasias de uma mente perturbada. Ela parecia muito lúcida nas primeiras páginas. A lucidez e a loucura podem coexistir por muito tempo antes que uma consuma a outra. A resposta veio rápida demais, ensaiada demais. Gabriela se matou, Isadora. Pulou da janela do 3º andar numa madrugada de inverno. Encontramos o corpo de manhã. A revelação a atingiu como um soco. Eu sinto muito, sussurrou.
Por isso não gosto de falar sobre ela. É uma ferida que nunca cicatriza completamente. Adrian se aproximou e tocou o rosto de Isadora com a mesma delicadeza de sempre. Mas você não é como ela. Você é forte, centrada. Não deixaria sua mente pregar peças. Havia algo na forma como ele disse isso que a fez se sentir desconfortável. Como se ele estivesse tentando convencê-la de algo, ou talvez convencer a si mesmo. Isadora acenou que sim, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Naquela noite, deitada em sua cama na pensão, não conseguiu parar de pensar nas palavras de Gabriela. Eram realmente fantasias de uma mente doente, ou havia verdade naqueles medos? E por que Adrian guardava o diário se era tão doloroso assim? Nos dias seguintes, começou a observar Adrian com outros olhos. Notou que ele sempre sabia exatamente onde ela estava na casa. Aparecia nos momentos mais inesperados. Conhecia detalhes sobre ela que jamais mencionara. Como soubera que ela não gostava de café? Como sabia que preferia chá de camomila? Que sempre trazia livros que pareciam escolhidos especificamente para mexer com suas emoções? Você está diferente, comentou ele numa terça-feira quando a encontrou distraída catalogando uma sessão de história. Distante. Só cansada, mentiu ela. Adrian a estudou por um longo momento. Isadora, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Se algo está incomodando você, eu gostaria de saber. A ironia da pergunta não passou despercebida. Como poderia confiar nele quando cada vez mais duvidava de suas próprias percepções? Está tudo bem, insistiu. Mas não estava. E quando Adrian sugeriu que ela passasse um fim de semana inteiro na casa para acelerar o trabalho de catalogação, Isadora sentiu um frio na espinha que não conseguiu ignorar. Eu prometo ir devagar para não machucá-la, repetiu ele, usando a mesma frase de semanas atrás. Mas desta vez as palavras soaram diferentes. Desta vez, ela se lembrou que Gabriela também havia escrito sobre alguém que prometia não machucá-la. E que mesmo assim havia saltado de uma janela numa madrugada de inverno. Isadora aceitou passar o fim de semana no casarão, mas não sem. Antes, inventar uma desculpa elaborada para a mãe. Disse que uma das voluntárias mais velhas do centro comunitário havia fraturado o quadril e precisava de cuidados, que passaria o sábado e domingo ajudando a família. Conceição franziu o senho desconfiada, mas não questionou. O quarto que Adrian preparou para ela ficava no segundo andar, próximo à biblioteca, com vista para os jardins internos. Era elegante, sem ser ostensivo. Móveis de madeira clara, roupas de cama em tons de creme, uma estante pequena com livros cuidadosamente selecionados. Havia algo familiar no ambiente, como se ela já tivesse estado ali antes. Este era o quarto da Gabriela, disse Adrian parado na porta, observando sua reação. Espero que não se importe. É o mais confortável para hóspedes. Isadora engoliu, em seco. Dormir no quarto de uma morta já seria perturbador em qualquer circunstância, mas dormir no quarto da irmã de Adrian, depois de ter lido seu diário, parecia quase uma profanação. Tem certeza de que não prefere me colocar em outro lugar? Os outros quartos estão sendo reformados, respondeu ele, mas algo na resposta soou forçado. Além disso, Gabriela gostaria que o espaço fosse usado por alguém especial. A palavra especial ecoou na mente de Isadora enquanto ela desempacotava sua mala pequena. Havia trazido apenas o essencial: roupas para 2 dias, produtos de higiene, o livro de Cecília Meirelles que Adrian lhe dera. Ao abrir a gaveta da cômoda para guardar suas roupas íntimas, encontrou algo que a fez gelar. Era um conjunto de lingerie preta, rendado, claramente caro e claramente não deixado ali, por acaso. Estava dobrado com cuidado, como se fosse um presente esperando para ser descoberto. Um cartão pequeno estava apoiado sobre as peças. Para alguém que merece se sentir bela. Isadora pegou o cartão com dedos trêmulos. A caligrafia era de Adrian, ela reconhecia. Mas quando ele havia comprado aquilo, como soubera seu tamanho? E por que a deixara no quarto como se fosse algo natural? Uma batida suave na porta a sobressaltou. Isadora,
O jantar está servido. Ela fechou a gaveta rapidamente, escondendo a lingerie como se fosse evidência de um crime. Já vou. O jantar foi servido na sala de jantar íntima, não no salão principal. Uma mesa pequena, velas acesas, pratos de porcelana que pareciam antiguidades de família. Adrian havia trocado o terno por roupas mais casuais, calça de alfaiataria e camisa branca, com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e mãos que ela já conhecia de cor. Você está tensa, observou ele, servindo vinho numa taça de cristal. Alguma coisa está errada. Como explicar que encontrar lingerie íntima no quarto onde dormiria a fazia sentir-se como uma boneca sendo preparada para uma brincadeira que não compreendia? Só não estou acostumada com tanta elegância, disse finalmente. Adrian sorriu. Você se acostuma. Elegância combina com você. Como pode saber? Mal me viu fora daquelas roupas do centro comunitário. Eu vejo mais do que você imagina, respondeu ele, e havia algo na voz que a fez olhá-lo com mais atenção. Vejo a forma como você move as mãos quando está nervosa, como inclina a cabeça quando está concentrada, como seus olhos brilham quando fala sobre algo que ama. Vejo a mulher elegante que existe por baixo das roupas simples. A descrição era ao mesmo tempo lisonjeira e perturbadora. Adrian a observava com uma atenção que ia muito além do normal, catalogando gestos e expressões como um cientista, estudando um espécime raro. O vinho a deixou mais relaxada, e a conversa fluiu por temas diversos. Livros que ambos haviam lido, lugares que gostariam de conhecer, memórias de infância. Adrian era um contador de histórias habilidoso, conseguia fazê-la rir com anedotas sobre clientes excêntricos da joalheria ou situações constrangedoras em jantares de negócios. Você tem um riso bonito, disse ele em determinado momento, observando-a por cima da taça de vinho. Deveria rir mais vezes. Não tenho muitos motivos para rir em casa, confessou ela, surpreendida com a própria honestidade. E aqui? Tem motivos aqui? A pergunta carregava uma carga de significado que ela não se sentia preparada para desembalar. Sim, admitiu, em voz baixa. Aqui eu me sinto diferente. Diferente como? Mais leve. Como se pudesse ser quem realmente sou, não quem me ensinaram a ser. Adrian se inclinou sobre a mesa, pegando a mão dela entre as suas. Então fique, disse simplesmente. Não volte para aquela pensão, para aquela vida pequena que não combina com você. Fique aqui comigo. O convite a atingiu como um raio. Adrian, eu não posso. Minha mãe, meu trabalho. Sua mãe não a valoriza. E o trabalho voluntário você poderia continuar fazendo, mas com mais recursos, podendo ajudar mais pessoas. Ele apertou suavemente os dedos dela. Pense nas possibilidades. Você poderia estudar música, literatura, arte, viajar, conhecer o mundo além da zona central de São Paulo. Era uma proposta tentadora, sedutora demais para ser real. E o que você ganharia com isso? Perguntou ela, tentando manter alguma racionalidade. Sua companhia, sua presença iluminando esta casa que está vazia há tanto tempo. Adrian levou a mão dela aos lábios e beijou seus dedos com uma reverência quase religiosa. Você não imagina como é solitário viver cercado de luxo, mas sem ninguém para dividir. Mais tarde, quando se recolheu ao quarto, Isadora ficou muito tempo observando seu reflexo no espelho antigo. Seria loucura aceitar a proposta de Adrian? Ou seria a chance de finalmente viver a vida que sempre sonhara, mas nunca ousara desejar? Abriu a gaveta novamente, olhando para a lingerie preta. Por um momento imaginou-se usando aquelas peças, imaginou como se sentiria, poderosa, desejável, livre. Mas então lembrou-se das palavras de Gabriela no diário, e uma voz pequena em sua mente sussurrou que talvez liberdade fosse apenas outra palavra para a prisão dourada. Adormeceu com essa dúvida, sem perceber que do outro lado da parede, Adrian permanecia acordado, observando o monitor discreto, que lhe mostrava cada movimento que ela fazia no quarto que um dia pertencera à sua irmã. Isadora acordou com a sensação estranha de ter sido observada durante o sono. A luz matinal filtrava pelas cortinas de seda, criando padrões dourados no teto alto,
mas havia algo no ar que a deixava inquieta. Levantou-se e foi até a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados do casarão. Foi então que notou uma figura parada próxima ao portão principal, um homem de meia idade, cabelos grisalhos, vestindo um casaco escuro apesar do calor matinal. Ele parecia estar olhando diretamente para sua janela. Quando piscou os olhos e olhou novamente, o homem havia desaparecido. No café da manhã, Adrian estava especialmente atencioso. Havia preparado pessoalmente uma mesa na varanda com vista para o jardim. Frutas frescas cortadas em formato de flores, pães artesanais ainda quentes, geleia caseira de figo. Usava uma camisa branca impecável e sorria com uma satisfação que parecia desproporcional à ocasião. "Dormiu bem?" a perguntou servindo café numa xícara de porcelana pintada à mão. "Sim", mentiu ela. "Adrian, você viu algum homem estranho nos jardins esta manhã? Havia alguém parado próximo ao portão." A expressão dele se alterou sutilmente, apenas um tensionamento quase imperceptível dos músculos ao redor dos olhos. "Deve ter sido o jardineiro. Ele vem cedo aos sábados para cuidar das roseiras." Não parecia um jardineiro. Estava bem vestido, de casaco. "Isadora." Adrian se inclinou sobre a mesa e tocou sua mão. "Você está nervosa, é compreensível. É a primeira vez que dorme fora de casa sem sua mãe. A mente pode pregar peças quando estamos ansiosos." A explicação soava razoável, mas algo na forma como ele desviou o olhar a incomodou. Isadora decidiu não insistir no assunto, mas mentalmente arquivou a imagem do homem misterioso. O resto da manhã passou organizando livros raros na biblioteca. Adrian trabalhava ao lado dela, seus dedos ocasionalmente roçando os dela, quando passavam volumes pesados, seus perfume masculino criando uma atmosfera de intimidade que a fazia perder a concentração. Em determinado momento, ela subiu numa escada para alcançar uma prateleira alta e sentiu as mãos dele se apoiarem em sua cintura para garantir seu equilíbrio. O toque enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Adrian não retirou as mãos imediatamente. Deixou que permanecessem ali, quentes e firmes, enquanto ela fingia procurar um livro específico. Quando finalmente desceu da escada, ele estava tão próximo que ela podia sentir sua respiração em seu pescoço. "Isadora", sussurrou ele, e havia algo diferente em sua voz, mais urgente, mais necessitado. "Você sabe o que está fazendo comigo?" Ela se virou para encará-lo e pela primeira vez viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. "O que estou fazendo?" "Me fazendo sentir vivo novamente, me fazendo querer. Coisas que jurei nunca mais querer." Ele levantou a mão e acariciou seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu olhar. "Desde Gabriela, desde que a perdi, eu me fechei para qualquer possibilidade de amor. Mas você... Adrian, deixe-me terminar." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. "Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha vida, minha riqueza, pode assustar você. Mas também sei que, entre nós existe algo real, algo que nem você nem eu podemos negar." Isadora sentia o coração disparar. Era o momento que parte dela esperava e parte dela temia. "Eu sinto isso também", confessou, "mas tenho medo." "Medo de quê?" Como explicar? Que tinha medo dele mesmo? Que as páginas do diário de Gabriela haviam plantado sementes de dúvida, que cresciam a cada gesto possessivo, a cada conhecimento inexplicável que ele demonstrava sobre ela. "Medo de me machucar. Medo de não ser suficiente para você." Adrian sorriu, um sorriso que misturava ternura e algo mais sombrio. "Você é mais do que suficiente, é perfeita." Ele a puxou suavemente contra seu peito, e Isadora sentiu a solidez de seu corpo, o calor que emanava dele. "E quanto a se machucar, eu já disse, eu prometo ir devagar para não machucá-la." A frase ecoou na mente de Isadora como um sino, de alarme. Eram as mesmas palavras que havia lido no diário de Gabriela, as palavras que aparentemente não haviam impedido que a irmã saltasse de uma janela. Mas antes que pudesse processar completamente o desconforto,
Adrian a beijou. Foi um beijo suave no início, quase reverente, como se ela fosse feita de cristal. Mas quando Isadora respondeu, quando seus lábios se entreabriram sob os dele, algo mudou. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, mais possessivo. As mãos dele se emaranharam em seus cabelos, puxando-a para mais perto, e ela sentiu todo o controle que ele mantinha sobre si mesmo começar a se desfazer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Adrian apoiou a testa na dela, fechando os olhos como se estivesse lutando contra algum impulso interno. Desculpe, murmurou. Não queria ser tão intenso. Mas Isadora havia gostado da intensidade. Pela primeira vez na vida, sentira-se desejada com uma paixão que ia além de palavras gentis e gestos educados. Não se desculpe, disse, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Adrian abriu os olhos e a estudou por um longo momento. Você realmente não sabe o que está dizendo, sussurrou, mas havia algo predatório em seu sorriso. Você não sabe o que desperta em mim. Antes que ela pudesse responder, a campainha da porta principal tocou. Adrian se afastou imediatamente, a máscara de controle retornando ao seu rosto. Deve ser uma entrega, disse, mas Isadora notou que ele parecia genuinamente surpreso. Minutos depois ele voltou com uma expressão sombria. Era para você, disse, entregando-lhe um envelope sem remetente. Alguém deve ter descoberto que você está aqui. Isadora abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia apenas uma foto. Ela e Adrian no café da padaria, tirada sem que percebessem. No verso, uma frase escrita à mão. Ela não foi a primeira, não será a última. Saia enquanto pode. O sangue de Isadora gelou. Quem faria isso? Perguntou, mas quando olhou para Adrian, viu que ele estava observando a foto com uma expressão que mesclava raiva e algo muito parecido com medo. Alguém que quer nos separar, disse ele finalmente, pegando a foto e rasgando-a ao meio. Alguém que não suporta me ver feliz. Mas Isadora havia visto a expressão no rosto dele, e pela primeira vez, desde que o conhecera, teve certeza absoluta de que Adrian sabia exatamente quem havia enviado aquela mensagem, e que estava mentindo para ela sobre isso. O resto do domingo passou numa tensão palpável. Adrian se tornou ainda mais atencioso, mas Isadora percebia que era uma atenção vigilante, quase possessiva. Ele não a deixava sozinha por mais de alguns minutos. Sempre aparecia com alguma desculpa quando ela se afastava. Um chá especial que havia preparado, um livro que queria mostrar, uma pergunta sobre o trabalho de catalogação. Quando chegou a hora de voltar para casa, Isadora sentia-se dividida entre alívio e decepção. Parte dela queria fugir daquela atmosfera carregada de segredos, mas outra parte não conseguia negar a atração magnética que sentia por Adrian. Ele a levou de volta à liberdade no Mercedes, e durante todo o trajeto manteve uma das mãos em sua coxa, um toque aparentemente carinhoso que ela interpretou como possessivo. Pense no que conversamos, disse ele quando pararam próximo à pensão. Sobre você ficar comigo, sobre as possibilidades que podemos construir juntos. Vou pensar, prometeu ela, mas sua voz soava menos convicta do que pretendia. Adrian a puxou para um beijo de despedida que durou mais tempo do que seria, apropriado numa rua movimentada. Quando finalmente a soltou, sussurrou em seu ouvido. Você é minha, Isadora. Talvez ainda não saiba disso, mas é. As palavras a seguiram pela madrugada. Deitada na cama estreita ao lado da mãe que dormia profundamente, ela não conseguia parar de pensar na declaração de posse de Adrian. Não havia sido eu te amo, ou você é especial para mim. Havia sido você é minha, como se ela fosse um objeto a ser possuído. Na segunda-feira, chegou ao centro comunitário com a esperança de que a rotina normal a ajudasse a organizar os pensamentos. Mas Adrian apareceu no final da manhã, como sempre. Só que desta vez trazia consigo um homem que ela não conhecia, alguém de meia idade, bem vestido, que a observava com uma curiosidade desconcertante. Isadora, gostaria de apresentá-la ao Sr. Joaquim Mendes, meu advogado pessoal, disse Adrian com um sorriso que não chegava aos olhos.
Ele está ajudando com alguns assuntos da fundação. Joaquim estendeu a mão para cumprimentá-la, mas seu aperto foi mais firme do que necessário, e ele a segurou por alguns segundos a mais. Muito prazer, senhorita Morel. Adrian fala muito sobre você. Havia algo familiar naquele homem, algo que a fazia pensar. De repente ela se lembrou. Era ele. O homem que vira no jardim do casarão na manhã anterior. Tinha certeza. Vocês já se conheciam? Perguntou, tentando manter a voz casual. Não, respondeu Joaquim rapidamente, mas seus olhos diziam o contrário, embora eu tenha a impressão de que já a vi em algum lugar. Adrian interrompeu antes que ela pudesse responder. Joaquim precisa de alguns documentos sobre os projetos sociais que apoiamos aqui. Você poderia mostrar a ele o arquivo que organizamos? Era claramente uma desculpa para deixá-los sozinhos, e Isadora percebeu isso imediatamente. Mas também percebeu que talvez fosse uma oportunidade para descobrir mais sobre o homem misterioso. Enquanto fingiam procurar documentos numa sala pequena dos fundos, Joaquim se virou para ela com uma expressão séria. Menina, você precisa sair de perto. Do Adrian. Antes que seja tarde demais. O coração de Isadora disparou. Por quê? Quem é o senhor realmente? Eu era o advogado da família Lawrence há 20 anos. Conheci Gabriela desde criança. Ele olhou para a porta, certificando-se de que não. Eram ouvidos. Ela me procurou 3 dias antes de morrer. Estava aterrorizada, dizia que Adrian a estava controlando, vigiando, que não conseguia mais distinguir entre realidade e paranoia. Mas Adrian disse que ela tinha problemas mentais. Gabriela era perfeitamente sã quando veio falar comigo. Trouxe evidências, fotos, gravações, um diário detalhando meses de comportamento obsessivo. Joaquim pegou a mão de Isadora. Ela me pediu ajuda para sair do país, para se esconder dele. Eu estava preparando os documentos quando ela morreu. Isadora sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ela realmente se matou? Oficialmente sim, mas eu sempre tive dúvidas. Gabriela estava com esperanças, fazia planos para o futuro. Não era o perfil de alguém que contemplava suicídio. Ele respirou fundo. E você, menina, é assustadoramente parecida com ela. Não fisicamente, mas no jeito, na energia. Adrian tem um tipo. O que o senhor está sugerindo? Que ele procura mulheres que pode moldar, controlar. Gabriela era jovem demais para resistir quando começou, mas cresceu e quis sua liberdade. Por isso ele escolheu você, alguém mais velha, mas igualmente vulnerável devido à sua criação repressiva. As palavras de Joaquim ecoavam as suspeitas, que ela vinha alimentando. Por que está me contando isso? Por que se arriscou a vir aqui? Porque tenho a consciência pesada. Deveria ter ajudado Gabriela mais rápido. Deveria ter ignorado os protocolos legais e simplesmente atirado do país. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Antes que Isadora pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e Adrian apareceu. Sua expressão era controlada, mas ela podia ver a tensão em sua mandíbula. Encontraram o que precisavam? Perguntou, mas seus olhos se moviam entre eles como se pudesse ler os segredos que haviam compartilhado. Sim, disse Joaquim, voltando ao tom profissional. A senhorita Morel foi muito prestativa. Depois que Joaquim saiu, Adrian se aproximou de Isadora com uma gentileza exagerada. Ele fez alguma pergunta estranha? Joaquim às vezes é muito curioso sobre meus amigos pessoais. Não, mentiu ela. Só perguntou sobre os projetos da fundação. Mas Adrian a estudava com aquela intensidade familiar, como se pudesse ver através de sua mentira. Isadora, disse suavemente. Espero que saiba que pode confiar em mim. Se alguém disser alguma coisa que a deixe confusa ou preocupada, quero que venha falar comigo primeiro, antes de tirar conclusões precipitadas. A forma como ele disse isso, como um aviso disfarçado de pedido, a fez perceber que ele sabia exatamente o que Joaquim havia lhe contado, e que sua reação cuidadosa era, na verdade, uma ameaça velada. Naquela noite, Isadora tomou uma decisão. Precisava saber a verdade sobre Gabriela, sobre Adrian, sobre o que realmente havia acontecido naquela família.
e a única forma de descobrir era voltando ao casarão e encontrando evidências por conta própria, mesmo que isso significasse se colocar em perigo. Na quarta-feira seguinte, Isadora disse a Adrian que gostaria de terminar a catalogação da biblioteca ainda naquela semana. Ele pareceu satisfeito com a sugestão e ofereceu que ela passasse algumas noites na casa para acelerar o trabalho. Ela aceitou, mas desta vez com um plano. Durante o dia, trabalhou normalmente na biblioteca, mas observava tudo com novos olhos. Notou que Adrian sempre sabia onde ela estava, mesmo quando ele supostamente estava em reuniões no escritório do primeiro andar. Notou as câmeras discretas nos cantos dos cômodos, que ela antes havia assumido serem apenas sistemas de segurança, normais. Notou que certas portas permaneciam sempre trancadas, especialmente uma no terceiro andar, que ela nunca havia tentado abrir. À noite, durante o jantar, conseguiu que Adrian bebesse mais vinho do que o usual. Ele se tornou mais expansivo, mais carinhoso e também mais descuidado. Quando foram para a biblioteca para uma última sessão de trabalho, ela fingiu estar mais interessada nele do que nos livros. Adrian, disse, aproximando-se dele enquanto ele consultava um catálogo. Posso perguntar uma coisa sobre Gabriela? Ele se enrijeceu ligeiramente, mas tentou disfarçar. Claro, vocês eram próximos? Muito próximos. Ela era especial para mim. Havia uma dor genuína em sua voz, mas também algo mais possessivo. Depois que nossos pais morreram, eu me tornei responsável por ela. Talvez tenha sido protetor demais. Como assim protetor demais? Adrian se virou para encará-la, e por um momento ela viu algo perigoso brilhando em seus olhos. Gabriela era ingênua, facilmente influenciável. Havia pessoas que queriam aproveitar-se dela, da nossa riqueza. Eu só queria mantê-la segura. Que tipo de pessoas? Homens interesseiros, amigos falsos, até mesmo funcionários da casa que tentavam manipulá-la. Ele se aproximou mais, tocando o rosto dela. Como você, Isadora, também é ingênua. Também precisa ser protegida. A comparação a fez gelar, mas ela forçou um sorriso. Me protegida de quê? Do mundo. De pessoas que não compreendem o que temos juntos. Suas mãos se moveram para o pescoço dela, numa carícia que poderia ser romântica ou ameaçadora. Gabriela não entendia isso. Achava que proteção era prisão. E era. A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Adrian parou de acariciá-la e a estudou por um longo momento. Você está fazendo muitas perguntas sobre minha irmã. Morta, disse com uma frieza que a fez recuar involuntariamente. Desculpe. É só que você nunca fala sobre ela, e eu sinto que ela foi importante para entender quem você é. Eu sou quem você precisa que eu seja, respondeu ele, puxando-a contra seu peito. Não precisa entender meu passado para construir nosso futuro. Mas naquela noite, depois que Adrian se recolheu ao seu quarto no terceiro andar, Isadora colocou seu plano em ação. Esperou até ter certeza de que ele estava dormindo, então se esgueirou para fora de seu quarto com uma lanterna pequena que havia trazido na bolsa. O terceiro andar do casarão era território desconhecido. Havia vários cômodos, mas apenas um tinha a porta trancada, exatamente aquele que sua intuição dizia ser importante. Isadora examinou a fechadura antiga e percebeu que não era tão sofisticada quanto imaginara. Usando um grampo de cabelo, conseguiu abrir a porta após alguns minutos de tentativas. O que encontrou a fez entender por que Adrian mantinha aquele cômodo lacrado. Era um escritório, mas transformado num tipo de santuário perturbador. As paredes estavam cobertas de fotografias de Gabriela, algumas claramente posadas, outras tiradas sem que ela soubesse. Havia fotos dela dormindo, tomando banho, se vestindo. Uma mesa no centro do cômodo estava coberta de objetos pessoais, joias, roupas íntimas, mechas de cabelo guardadas em pequenos envelopes. Mas o que mais a apavorou foi descobrir, numa gaveta da mesa, fotografias suas, dezenas delas tiradas ao longo das últimas semanas, sem que ela percebesse.
Isadora se servindo comida no centro comunitário, caminhando pela rua, entrando na biblioteca, dormindo no quarto que fora de Gabriela. Havia também cópias de documentos, pessoais seus, certidão de nascimento, histórico escolar, até mesmo registros médicos, que ela não sabia como ele havia conseguido. E num canto da mesa, uma pasta etiquetada com seu nome continha o que parecia ser um dossiê completo. Seus hábitos, preferências, medos, sonhos que ela havia compartilhado ingenuamente durante suas conversas. Com as mãos tremendo, ela abriu uma última gaveta e encontrou um diário, não o de Gabriela, mas um novo, com sua própria letra copiada meticulosamente. Era como se Adrian estivesse escrevendo sua história por ela, documentando pensamentos e sentimentos que ele imaginava que ela deveria ter. A entrada mais recente a fez gelar. Hoje Adrian me beijou e percebi que sempre o amei. Quero ficar com ele para sempre, longe de minha mãe controladora e de minha vida pequena. Só ele me entende, só ele pode me completar. Ela jamais havia escrito ou pensado aquelas palavras. Adrian estava literalmente criando uma versão fictícia de sua mente, documentando um relacionamento que existia apenas em suas fantasias obsessivas. Achei você. A voz de Adrian atrás dela a fez pular do susto. Ele estava parado na porta, vestindo apenas um hobby, mas sua expressão era aterradoramente calma. Eu sabia que sua curiosidade acabaria trazendo você aqui. Foi exatamente o que aconteceu com Gabriela. Isadora se levantou devagar, tentando se posicionar de forma a ter uma rota de escape. Adrian, isso está errado. Você precisa de ajuda. Eu preciso de você, corrigiu ele entrando no cômodo e fechando a porta atrás de si. E você precisa entender que não há mais volta. Você viu demais, sabe demais, assim como Gabriela. O que aconteceu realmente com ela? Adrian sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo triste e perturbado. Ela tentou fugir, assim como você vai tentar, mas Gabriela descobriu que não há lugar no mundo onde eu não possa encontrá-la. Não há escape do amor verdadeiro. Isso não é amor, Adrian, é doença. É devoção, corrigiu ele, aproximando-se lentamente. É o tipo de amor que vocês mulheres fingem querer, mas fogem quando encontram. Amor total, proteção completa, dedicação absoluta. Isadora percebeu que ele estava bloqueando sua única saída. O quarto não tinha janelas. Era um cômodo interno do casarão. Ela estava presa com um homem que claramente havia perdido a conexão com a realidade. Por favor, Adrian, deixe-me sair. Prometo que não vou contar para ninguém sobre isso. Você não precisa sair, disse ele, como se ela tivesse dito algo absurdo. Você está em casa. Este é seu lugar ao meu lado para sempre. E foi então que Isadora compreendeu plenamente o destino de Gabriela e o que Adrian planejava para ela. Adrian, por favor, disse Isadora, tentando manter a voz calma enquanto calculava suas opções. Você disse que me amava. Se realmente me ama, não vai me forçar a ficar contra minha vontade. Gabriela disse exatamente a mesma coisa, respondeu ele, com uma nostalgia perturbadora. No final ela entendeu que estava errada. Você também vai entender. O que você fez com ela? Adrian se aproximou mais, e Isadora pôde ver lágrimas genuínas em seus olhos. Eu não queria machucá-la, nunca quis, mas ela me forçou, tentou fugir, tentou me deixar sozinho nesta casa vazia. Sua voz se quebrou. Ela disse que preferia morrer a ficar comigo. Então eu a ajudei a realizar seu desejo. A confissão atingiu Isadora como um soco. Você a matou. Eu a libertei, corrigiu ele. Da mesma forma que vou libertar você, se for necessário. Mas espero que seja mais sábia que ela. Isadora sentiu uma fúria crescer dentro do peito, uma raiva que nunca havia experimentado antes. Toda sua vida havia sido controlada pela mãe fanática, pelas expectativas sociais, pelo medo de ser quem realmente era. E agora Adrian queria continuar essa prisão, apenas pintando-a com cores mais douradas. Não, disse ela, com uma firmeza que a surpreendeu. Eu não sou Gabriela, e você não vai me controlar. Adrian pareceu genuinamente chocado com sua resistência. Isadora,
Você não entende. Eu posso dar tudo para você. Luxo, segurança, amor incondicional. Por que insiste em jogar isso fora? Porque isso não é amor, respondeu ela, se movendo lentamente em direção à mesa onde havia visto um abridor de cartas de metal. Amor não precisa de prisões. Amor não espiona, não manipula, não mata. Você está falando como Gabriela falava. No final, disse Adrian, sua voz se tornando mais perigosa, cheia de ideias modernas sobre independência e liberdade. Mas veja onde isso a levou. Isadora conseguiu alcançar o abridor de cartas sem que ele percebesse. Me levou à verdade. E a verdade é que você é um homem doente que precisa de ajuda, não uma mulher para possuir. A palavra doente foi como um gatilho. Adrian se lançou em sua direção, mas Isadora estava preparada. Ela se esquivou e correu para a porta, mas ele foi mais rápido, bloqueando sua saída novamente. Você não vai sair daqui, disse ele, sua máscara de civilidade finalmente caindo completamente, assim como Gabriela não saiu. Vocês duas são minhas para sempre. Foi então que Isadora ouviu sirenes de polícia se aproximando. Adrian também ouviu, e sua expressão se transformou em pânico. O que você fez? Eu não fiz nada, disse, ela genuinamente confusa. A resposta veio quando a porta do cômodo foi arrombada por policiais armados, seguidos por Joaquim Mendes. O advogado olhou para a cena. Isadora encurralada, Adrian bloqueando sua saída, as paredes cobertas de fotos obsessivas, e balançou a cabeça com tristeza. Joaquim, disse Adrian, sua voz voltando ao tom controlado. Que surpresa vê-lo. Aqui. Eu coloquei um rastreador no carro dela, explicou Joaquim aos policiais, ignorando Adrian. E câmeras de segurança externas para monitorar a propriedade. Quando vi que ela havia entrado neste cômodo e Adrian tinha ido atrás dela, liguei para vocês. Você não tem direito de invadir minha propriedade, protestou Adrian, mas sua voz soava desesperada. Tenho quando há suspeita de sequestro e assassinato, respondeu o delegado. Senhor Lawrence, o senhor está preso pela morte de Gabriela. Lawrence e pela tentativa de sequestro de Isadora Morel. Enquanto colocavam algemas em Adrian, ele olhou para Isadora com uma expressão que misturava amor doentio e ódio. Você não sabe o que está fazendo, disse. Sem mim você vai voltar para aquela vida pequena, insignificante. Vai se arrepender. Prefiro uma vida pequena e livre a uma grande e prisioneira, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Nos meses seguintes, durante o julgamento que chocou São Paulo, Isadora teve que confrontar não apenas os traumas do que havia vivido, mas também a culpa de não ter salvado Gabriela. Joaquim a ajudou a processar as emoções, explicando que ela havia feito o que pôde com as informações que tinha. O caso revelou um padrão perturbador. Adrian havia se envolvido romanticamente com pelo menos 3 outras mulheres nos últimos 10 anos, todas jovens e vulneráveis, todas que haviam desaparecido quando tentaram deixá-lo. Gabriela havia sido apenas a primeira vítima fatal. Durante o processo de cura, Isadora tomou decisões que jamais imaginara possíveis. Saiu da pensão onde morava com a mãe e alugou um pequeno apartamento no centro da cidade. Continuou seu trabalho voluntário, mas também se inscreveu num curso noturno de literatura na USP. Aprendeu a dirigir, viajou sozinha para o litoral, experimentou comidas que nunca provara. Pela primeira vez na vida, estava descobrindo quem era quando não estava sendo controlada por ninguém. 1 ano depois do julgamento, recebeu uma carta na prisão. Era de Adrian, escrita numa caligrafia que ela reconhecia das imitações perturbadoras de seu diário. A mensagem era simples. Eu ainda prometo ir devagar para não machucá-la. Quando eu sair, vou encontrá-la. Isadora leu a carta uma vez, então a queimou na pia da cozinha. Não sentia mais medo, sentia pena. Adrian continuaria obcecado por uma versão dela que nunca havia existido realmente, enquanto ela seguiria construindo a mulher que realmente era. Naquela noite, olhando pela janela de seu apartamento pequeno, mas seu, Isadora percebeu que liberdade não era a ausência de problemas, era a capacidade de escolher quais problemas valia a pena enfrentar. E pela primeira vez em 23 anos, essas escolhas eram inteiramente suas.
Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não possuía, não controlava, não manipulava. O amor verdadeiro libertava. E agora, finalmente livre, ela estava pronta para descobrir que tipo de mulher poderia se tornar